Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o discurso da parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 25 a 31 de dezembro. Se você está com essa designação, fique conosco, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família também. Vamos juntos agora preparar o discurso de 5 minutos da parte Faça Seu Melhor no Ministério, que tem o tema: Como eu posso explicar o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo? É um tema muito delicado e que hoje está à tona, né? É um assunto que é muito comentado e falado. Então, vamos usar a fonte de matéria Despertar em 2016, que vai nos dar uma base para esse discurso. Então, podemos iniciar esse discurso assim. A pergunta principal que nós devemos nos fazer é: a Bíblia condena o homossexualismo? A resposta é sim. A Bíblia condena esta prática. E existem textos claros no Velho e no Novo Testamento que apoiam isso. Por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 20, o versículo 13, diz assim: Se um homem tem relações sexuais com outro homem, assim como se tem relações com uma mulher, ambos fazem algo detestável. Sem falta devem ser mortos. O próprio sangue deles está sobre eles. E no Novo Testamento, 1 Coríntios, o capítulo 6, o versículo 9, diz assim: Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os que praticam o homossexualismo. Esses textos deixam evidente o ponto de vista da Bíblia sobre o homossexualismo. Sabendo disso, como nós podemos explicar o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo para as pessoas que questionam o nosso ponto de vista sobre esse assunto? Nós podemos ressaltar que nós baseamos o nosso modo de vida nos padrões de moral de Jeová, assim como mostra Isaías 48, 17. Levando isso em consideração, as testemunhas de Jeová rejeitam toda prática sexual que a Bíblia diz que é errado, incluindo o homossexualismo. Embora tenhamos esse entendimento, não obrigamos ninguém a ter o mesmo conceito que nós temos. Pelo contrário, praticamos a regra de ouro, ou seja, tratamos a todos como gostaríamos de ser tratados. Diferente do que muitas pessoas pensam, as testemunhas de Jeová não rejeitam a pessoa que pratica o homossexualismo, mas sim o seu ato. Mesmo porque a palavra de Deus diz que devemos respeitar todo tipo de pessoa. Note só o que diz o livro de 1 Pedro, o capítulo 2, o versículo 17. Honrem a homens de todo tipo. Tenham amor pela inteira fraternidade. Tenham temor de Deus. Honrem o rei. Então esse texto deixa bem claro que nós devemos respeitar a todo tipo de pessoa. Então, embora respeitamos as pessoas que optaram por essa conduta, não precisamos concordar com sua conduta, assim como alguém que fuma. Se você não fuma, você não obriga ninguém a parar de fumar. Simplesmente você não deseja fumar e aceita a opinião do outro. Assim também se dá nessa questão do homossexualismo. Alguns apoiadores talvez digam que a palavra de Deus, a Bíblia, é muito rígida nesse respeito e às vezes até cruel, pois os que optam a ter esse modo de vida é por causa da genética e não pode ser mudado, e desconsideram o que a Bíblia diz ao contrário disso. Mas alguns especialistas dizem que a raiva também pode ter uma origem genética. Então, por que será que ninguém se opõe ou acha cruel o que diz Efésios 4:31? Até os especialistas que dizem que a raiva pode ser genética, eles ajudam outros a controlar a raiva. Ou seja,
não consegue sustentar os seus próprios argumentos. Na época dos apóstolos, muitos tiveram que fazer mudanças, mas a Bíblia dá a entender que eles recaíam nos seus erros ou nos seus desejos. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz: continue andando. Ou seja, em algum momento eles fraquejaram. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. O que não podemos deixar é que esses desejos errados sejam executados. Para que isso não aconteça, não podemos alimentá-los, mas controlar. Quem tem tendência homossexual pode controlar seus sentimentos, assim como faria com a ganância, com a raiva e adultério. E o apóstolo Paulo diz que dá para fazer isso. Veja só o que diz o livro de 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 27. Surro meu corpo e o conduzo como escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser, de algum modo, reprovado. Então percebemos que não é fácil, mas dá para controlar, segundo a palavra de Paulo. Então precisamos muito da ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas se orarmos ao Pai em nome de Cristo, podemos ter a certeza que Ele mudará completamente a nossa vida e conseguiremos servir a Deus com alegria. Então aqui a gente finaliza o nosso discurso e agora a gente pode fazer a análise da lição número 14, chama atenção para os pontos principais. Então, com certeza, foi exatamente isso que o irmão fez, que é ajudar a pessoa a acompanhar a sequência de ideias e mostrar cada ponto que está ligado com o tema principal. Então, é pensar no objetivo que você quer passar para a assistência, chamar a atenção para o tema e deixar claro quais são os pontos principais. Então, todo o tema, o assunto envolvia o homossexualismo, onde a palavra de Deus ela condena, mas nós respeitamos aqueles que têm a sua opinião, não a sua conduta, mas a pessoa. E foi baseado completamente na palavra de Deus. Então, durante o discurso, nós podemos pegar pontos principais para que assim possamos destacá-lo, assim como o irmão fez após a leitura dos textos. Ele lia o texto, explicava e dava continuidade ou sequência na sua linha de raciocínio. Então, podemos dizer que se vocês também usarem bastante a brochura Melhore e praticá-la no seu discurso, você também fará uma boa parte, ok? Então, muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.